Fala pessoal do Podcast Mão, tô fazendo esse vídeo por causa de uma pergunta que chegou nos comentários aqui do podcast no vídeo anterior e eu vou responder a quem fez essa pergunta, né, ao seguidor que perguntou, e também é muita gente que tem a mesma dúvida. Hoje é sexta-feira e a pergunta foi: dá pro Corinthians utilizar a grana do Pedrinho para pagar o Romarinho? Eu vou explicar bem essa notícia com calma para vocês entenderem o que está acontecendo. Primeiro, hoje é sexta-feira, eu conversei com o Matias Romano Ávila hoje, ele é diretor financeiro do Corinthians, e disse que ainda estão aguardando a grana do Pedrinho, o dinheiro do Pedrinho, na verdade, o adiantamento que o Corinthians fez junto a um banco europeu, né? Porque o dinheiro da venda do Pedrinho ao Benfica foi parcelado em 4 vezes. O Benfica pagaria durante 4 anos, então o Corinthians demoraria 4 anos para receber os 120 milhões de reais, mais ou menos, da venda do Pedrinho, né? 20 milhões de euros. Então, pelo fato do Corinthians estar precisando de dinheiro agora, fez um adiantamento desse dinheiro, aí o Benfica vai pagar direto para o Banco Europeu. O Corinthians vai receber os 120 milhões de reais e o Benfica vai pagando parceladamente para o banco, em vez de pagar para o Corinthians. Como eu disse, esse dinheiro está sendo esperado ainda hoje. E o Romarinho? O Romarinho está no Brasil desde maio, né? Maio, junho, agora um mês e pouquinho, mais ou menos, que o Romarinho está no Brasil. Voltou, estava fazendo a pré-temporada lá com o Al Ittihad, voltou ao Brasil porque estão devendo 2 meses de salário para o Romarinho, tá? Conversei com algumas pessoas ligadas ao jogador, olha quanto que o Romarinho ganha. Mais ou menos 1.200.000 euros eles estão devendo para o Romarinho. Repito, 1.200.000 euros. Faz a conta vezes 5 e pouquinho, dá quanto? Dá uns 8 milhões de reais, sei lá, mais ou menos. O Romarinho ganha mais de 2 milhões de reais por mês. Mais ou menos, tá? Eu tô falando por alto. Mais de 2 milhões de reais por mês ele ganha em euro, lógico, né? Lá na Arábia Saudita eles têm muita grana por causa do petróleo, só que o Al Ittihad tá devendo 2 meses para ele. O que ele fez? Veio pro Brasil, colocou os advogados dele cobrando o Al Ittihad não pagou no prazo dado, então ele ameaçou entrar com um processo na FIFA. Eu consultei ontem, inclusive, um advogado especialista em direito esportivo que disse: o Romarinho, em tese, está livre para acertar com qualquer outro clube. Só que eu conversei também com algumas pessoas que estão lá no Al Ittihad. Para quem não sabe, o Al Ittihad é treinado pelo Fábio Carille, né? O Valmir Cruz, que era ex-preparador físico do Corinthians, eles estão lá e são os comandantes do Al Ittihad, time do Romarinho. E essas pessoas com quem eu conversei me falaram: o Romarinho na verdade está querendo que paguem o que devem para ele, e se pagarem ele volta para o Al Ittihad. Se por acaso o Al Ittihad não pagar o que está devendo ao Romarinho, aí ele fica livre no mercado, né, pelo fato do atraso no pagamento, mas tem vários clubes lá do Oriente Médio mesmo que estão interessados no Romarinho. E convenhamos, né, 400 mil euros, mais de 2 milhões de reais por mês, nenhum clube brasileiro tem condição de pagar isso pelo Romarinho nesse momento. Eu conversei também com uma pessoa do Corinthians, uma pessoa muito importante no futebol do Corinthians, que me disse: esquece, impossível nesse momento o Corinthians contratar o Romarinho. Então, mesmo resumindo, mesmo recebendo o dinheiro do Pedrinho, 120 milhões de reais, mais ou menos, o Corinthians não vai utilizar o dinheiro do Pedrinho para contratar o Romarinho. O Corinthians tem mais de 600 milhões de reais em dívidas, algumas urgentes, como, por exemplo, o pagamento de 3 meses dos salários dos jogadores, direito de imagem com os jogadores, fundo de garantia de todos os funcionários do Corinthians, não só os jogadores, os funcionários do Parque São Jorge também. O Corinthians já chegou a 19 meses de atraso. Eram 18 quando surgiu a notícia, 19 meses de atraso de fundo de garantia, INSS em atraso, tem a dívida do Bruno Mendes com o Montevideo Wanderers, que se o Corinthians não pagar até o dia 22 desse mês,
vai sofrer sanções da FIFA, já perdeu a ação, então o Corinthians precisa pagar US$ 1 milhão para o time uruguaio pela compra do Bruno Mendes, enfim, tem muita coisa para usar esse dinheiro. E uma parte desse dinheiro vai ser utilizada depois de pagar todas essas dívidas para a contratação do Jô, que deve ser acertada, se não ainda hoje, provavelmente nos próximos dias. Está quase tudo certo para o Corinthians acertar a pendência com o Jô. Aliás, o que o Corinthians está esperando para acertar com o Jô? Exatamente receber o dinheiro do Pedrinho, pagar as dívidas, pagar os jogadores, né? Porque imagina se contrata o Jô devendo para os jogadores. O que os jogadores vão pensar? Então, primeiro vai receber o dinheiro do Pedrinho, essa é a ordem. Pagar os jogadores, pagar as dívidas mais urgentes, aí o Corinthians acerta a contratação do Jô, que deve ser o único reforço do Corinthians para o restante da temporada. Romarinho, por enquanto, é um sonho distante, pelo menos enquanto ele estiver faturando os petrodólares ou petroeuros, né? Ganha em euro, Romarinho. Um abraço, pessoal. Acho que deu para dar uma explicada aí na questão para vocês. Falou!